Morris não aguenta nem um peido e é derrotado. E então temos a volta de Yami, o capitão dos touros negros. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos sejam muito bem. E hoje, capitão... Capítulo 313 de Black Clover, beleza? Link do capítulo aqui embaixo, só que tá em inglês. E também temos o Discord do canal, caso queira trocar uma ideia sobre esse mangá. Bom, gente, eu gostei do capítulo. Por quê? Porque ele foi emocionante. Será que dessa vez o Tabata ele vai surpreender? Ou será que ele vai arrumar algum meio de salvar todo mundo e todo mundo ficar vivo no final das contas? É uma dúvida que permeia aí os meus pensamentos. Eu acredito em algumas possibilidades, só que ele pode usar esse momento para simplesmente, lascar com a gente. E bom, gente, o capítulo basicamente vai ser um flashback do Yami, mostrando toda a caminhada dele até se tornar ali um dos touros negros, né? Fazer o seu próprio esquadrão. E eu confesso que sim, foi muito emocionante. Acho que o Tabata, ele sabe escrever momentos emocionantes. O único problema é quando ele quebra um pouquinho a sensação que a gente estava passando de medo. E aí a gente chega num certo detalhe e a gente tava com medo de alguma coisa ruim acontecer. E aí ele simplesmente quebra e fala assim, não vai acontecer nada de ruim. Tipo, eu vou dar um jeito de salvar geral. Mas tirando isso, o capítulo é muito legal, porque ele começa mostrando o passado do Yami, e quando ele mostra o Yami, quando ele é um estrangeiro ali, a gente vê basicamente o que a gente já viu anteriormente, né? O que a gente já sabe, pelo menos. Bom, ele pegou um grimório, ele tinha a magia negra e tudo, a magia da escuridão e blá blá blá, e aí o pessoal começou a julgar ele, né? Não é uma coisa que, tipo, eu esperava que fosse diferente. Na verdade, eu já sabia que ele era julgado como estrangeiro, então isso daí só meio que comprovou o que eu já imaginava e acredito que todos nós também. Só que em meio a tudo isso, aparece o Julius, muito interessado nele, e aí o Yami começa a ficar mais forte e tudo mais. E além disso aparecem outros companheiros, como o Morgan, aparece também o Nart, né? Vários deles ali falando como o Yami gostaria de se parecer, principalmente o Nart, né? Falando assim, não adianta você fazer essa pose de garoto mal aí, que eu tô ligado que você não é esse garoto malzão não, né? Você é isso por fora, mas por dentro você é uma Maria mole. Isso ele conhece os capitães e tudo, cada um fala de um jeito com ele e tal, e esse monte de coisa. Aí ele tem uma conversa bem importante ali com o Morgan, onde ele vê que ao entrar nos Cavaleiros Mágicos e tudo, ele começa a ver que todo mundo tem um tipo diferente de magia, sabe? Então faz parecer que a magia dele é um tanto quanto fofa em comparação a desse pessoal, né? O que acontece é que todo mundo julgava ele, e porque ele tem uma magia diferente de todos, tipo, ele era meio que jogado de lado por causa da sua magia e tal. E aí, no Morgan, ele fala, o que faz de você um mago bom ou ruim e tal, não é a sua magia. Se você tem magia de escuridão, se você tem a magia do capeta, o que for, na verdade o que faz você ser bom ou não é o que você faz e o jeito que você maneja a sua magia, né? É o óbvio, né, gente? É legal ele ter escutado tudo isso e o Yami continuando ali a sua caminhada e falando que quem deveria liderar as pessoas, por exemplo, seria o Morgan. Só que logo em seguida o Morgan morre e aí a gente tem aquela parte do Yami onde ele tá lá no túmulo e ele fala que ele vai criar um esquadrão só pra ele, de pessoas, vamos falar assim, inúteis ou que são jogadas de lado, que pecaram, que fizeram coisa errada e tudo mais. Pegar, vamos falar assim, as pessoas rejeitadas da sociedade e colocar elas de volta e usar as magias delas e tudo. Nessa parte, por que foi muito bom? Porque o Tabata construiu tudo isso para dizer uma simples palavra. Quer dizer, na verdade uma simples frase. Onde ele achava que ele estava acolhendo todo mundo, né? Assim como ele também foi acolhido pelo Julius e tudo mais. Mas na verdade quem realmente foi acolhido e teve um lugar para pertencer foi o Yami. Nessa parte, a minha cabeça começou a bater e eu falei, isso daí foi muito bom. Isso foi muito bom. Sabe por que isso é legal, gente? Porque isso combina com a realidade. Combina com muitas vezes a gente, né? Principalmente quem gosta de anime. Quem gosta de anime costuma ter esse estereótipo das outras pessoas de fora, né? Olhando pra gente falando, aquele cara é muito criança. Aquele cara gosta de desenho, gente. Ai, que é isso? Ai, aquele cara é muito estranho. Ou aquela menina, né? Tanto faz, tá, gente? Isso faz com que a gente se identifique muito. E ter um lugar assim pra gente pertencer, pra gente poder falar do que a gente gosta, tudo, é muito legal. Então, acho que isso do Yami combinou muito, entendeu? Então, putz, cara,
me emocionei, foi legal. Tipo, não chorei, mas foi emocionante. E nesse momento também a gente vê a frase que ele falou pro pessoal lá, quando o pessoal tá partindo e o Zenon tá levando ele, quando ele diz, ó, vivam suas vidas, entendeu? Porque ele já acreditou que já ia morrer, né? Então, vivam suas vidas do jeito que vocês quiserem, entendeu? Tipo, do jeito que vocês gostarem de viver. É nesse momento que a gente aparece ali com o Morgan falando, poxa, a magia da escuridão, a magia que vem diretamente do poder do submundo, e blá 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 blá, e falando tudo que ele imaginaria que a magia dele não deveria ser utilizada com isso, né? Tipo, igual lá no começo. No começo ele não era julgado porque ele tinha uma magia estranha, assustadora e papapá. Aqui o Morris começa a falar, mano, sua magia serve pra isso mesmo, pra trazer a destruição, pra trazer os caos e papapá. Só que não. Só que aí começa a aparecer um monte de vozes ali, tal, e todo mundo gritando por Capitão Yami, o pessoal lá de todos os touros negros, tirando o Nart, que tá lá escondido, né, o menino mau, o Sasuke da vida. E é então que o Yami acaba acordando, o Morris é derrotado, nisso que ele é derrotado, o Yami acorda tal, e ele fala assim, puxa, vocês gostam tanto de mim assim, galera? Aí todo mundo, sim! Aí o Yami, ai meus filhos, o seu também. O Nart tá logo ali no fundo, enquanto todo mundo tá feliz ali de ter o Capitão Yami de volta, todo mundo tá feliz, só que parece que o portão começa a se abrir, o portão de Clifford começa a se abrir. E ali termina o capítulo de Black Clover. Foi um capítulo curto, se você for ver. Não teve tanta inserção de informações, mas ele foi muito emocionante. Confesso que, tipo, eu gostei muito. Se você ler o volume inteiro de Black Clover, ele vai ser mais emocionante ainda. Sem saber, por exemplo. Então, tipo, a gente já sabe o que aconteceu agora. A gente já leu esse capítulo. Mas se a gente lesse direto, a saga inteira assim, ia ser muito mais impactante. Gostaria de saber o que vocês acham sobre isso. E bom, o portão começa a se abrir e aí vamos pensar o que pode acontecer. Bom, o Tabata tem duas escolhas. Ele pode liberar o Yami e o Vengeance e salvar todo mundo, deixar todo mundo vivo e arrumar um jeito de fazer com que o portão acabe se fechando. Ele tá começando a abrir, depois fecha logo no capítulo a seguir. Ou ele pode quebrar muitas vezes o clichê, fazer o portão abrir, só que arrumar algum meio também de outro personagem aparecer, mudar a árvore de Clifford, sei lá, algum bagulho desse jeito, pra que mesmo que o Lucífero saia, o William e o Yami fiquem vivos, ou pelo menos um dos dois fique vivo. Ou ele pode também fechar, né, esqueci da terceira opção, ou ele pode também fechar, os dois ficam vivos, o Lucífero não saiu e deixa ele para uma próxima saga. Bom, gente, baseado nas magias que a gente tem ali da Vanessa, que tem o Rouge, né, que muda ali os fios do destino e papapá. Temos a magia de transmutação, que a magia de transmutação, for baseada em Fullmetal, ela não pode mudar o círculo mágico. O círculo mágico continua sendo o círculo mágico, ela não pode mudar aquilo, mas ela pode mudar a estrutura da árvore de Clifford, fazendo com que o portão se feche, ou que pelo menos não necessite tecnicamente da vida do Yami e do William. Ou ela também pode mudar a estrutura para fazer com que pelo menos um saia vivo. Aí claro que ele vai preferir deixar o Yami vivo e vai deixar o William morrer. Mas como ninguém morre em Black Clover, e como tem uma coisa que a gente tem que lembrar, a narrativa de toda a saga da Tríade é para mostrar que o Nart vai quebrar aquele ideal dele que tipo, pessoas boas não são recompensadas. Ele tá vendo as pessoas boas sendo recompensadas ao decorrer da obra. Se o Tabata tá se baseando nisso, ele não vai deixar ninguém morrer pro Nart mudar o pensamento dele que pessoas boas, sim, podem ser recompensadas como o Asta, todo mundo e tudo mais. Uma coisa que eu lembrei aqui é que tem uma profecia sobre o Asta do Julius, né, falando que o Asta poderia ser o causador de todo caos assim no mundo, ou alguma merda acontecer com relação ao Asta. Tem essa profecia, tipo, lá atrás, tá ligado? Então, eu lembro que foi, acho que antes de ter eu não lembro se foi antes de ter a saga dos elfos, ou se foi depois, mas teve meio que essa profecia. Se essa profecia se referir aos elfos, ou depois dos elfos, pode significar que o Asta seja um catalisador ali do portão de Clifford, ajudando que o portão, por exemplo, se abra meio que no sem querer. Bom, gente, eu pensei nessa possibilidade de acontecer pro portão, por exemplo, se abrir. A outra possibilidade é a Grey conseguir fechar ali junto com a magia de todo mundo, porque se a gente for ver, todo mundo ali, pelo menos os touros negros, tem magias especiais que conseguem, por exemplo, mudar estruturas, mudar o destino, fazer uma coisa ali ou outra e tudo, e eles vão conseguir fechar o portão antes que o Lucífero saia.
Porque se a gente pensar assim, pô, o Lucífero vai sair, então o Yami e o William tecnicamente deveriam morrer. E se eles vão morrer, outras pessoas teriam que morrer também. Porque eu não consigo imaginar, me desculpe, mas não consigo imaginar o Lucífero sendo derrotado, mesmo que tenha ali o Fulgor-Leon, tem a Mereoleona, tem a Unart, tem o Asta, tem todo mundo ali. Tipo, eu acho que não faria muito sentido, sabe? Todo mundo ali tá ali, todo mundo é forte, só que o Lucífero foi mostrado como se fosse um ser muito, mas muito mais forte. Se a Lilith e o Namah já deram um trabalho danado pro Asta, pra todo mundo ali teria um trabalho danado também com o Lucífero. Então, cara, eu não quero ver o Lucífero sair pra ele ser derrotado assim de uma forma que não vai ser fácil. Claro, pode ser que seja difícil, mas não vai ter sacrifício nenhum. Então vai ser como se fosse, tipo, ah, tá bom, já estamos acostumados com o vilãozão, o super Madara sendo derrotado assim, tipo, do nada. Por isso é uma vontade minha que o Lucífero ele não saia do portão de Qliphort. Que eles arrumem um meio de fechar, que acabe a saga ali, que a gente pode só partir para uma outra saga e depois o Lucífero vai tentar tramar alguma coisa por fora. Lembrando que o Lucífero já conseguiu possuir uma vez o Lib. Então, quem sabe nesse momento o Lib seja utilizado para abrir o portão ou para aparecer numa segunda aparição aí do Lucífero ele planejando alguma outra coisa. Bom, eu pensei nessas possibilidades, gostaria de saber o que vocês acham sobre isso, beleza? E se vocês gostaram, logicamente, do capítulo, tá? Mano, o jogo aqui tá vazando. Até uma próxima. Muito obrigado pra você que se inscreveu, deu like, deu dislike, compartilhou e comentou. Fui!